Estamos aqui com mais um podcast Papo de Pele, um podcast da MedSystems. Aqui é a Thalita Erec, sou gerente do suporte clínico e estou aqui com a doutora Patrícia, maravilhosa, sobre um tema, assim, é estresse. Minha pele tá toda pipocada, né? Sempre assim, né? A Sempre desculpa assim, é estresse. E a gente vai abordar, a gente vai falar sobre essa influência do estresse com a saúde da pele, com as relações estéticas, né? Alterações estéticas. Seja muito bem-vinda, doutora Patrícia. Obrigada. Queria que você se apresentasse pra gente. Obrigada. Meu nome é Patrícia Claro, eu sou dermatologista. Eu sou super fã de pele, trabalho nessa área com muito amor há alguns anos já. Sou médica da Sociedade Brasileira de Dermatologista e hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre como que o estresse pode realmente influenciar nessas doenças de pele e também na estética da pele, né? Doutora, então assim, eu sempre falo, né? A gente vai olhar no espelho, tem alguma alteração na pele, vai falar estresse, eu tô passando por estresse. Gente, falar sobre estresse é muito subjetivo, porque tem muita coisa que é, né? Mas pra doutora, na concepção da doutora, o que eu posso classificar como estresse que vai refletir na minha pele? Então, Thalita, o que a gente vê hoje são algumas manifestações de pele que a gente já sabe que tem relação com o estresse. Então, o que é o estresse para o corpo? Na verdade, é o corpo se preparando para uma situação de ameaça. Tá? Então, esse é o estresse psicológico interpretado pelo corpo. E aí eu acho interessante a gente entender como isso funciona dentro da nossa fisiologia para chegar realmente numa infecção de pele ou numa afecção de pele, que é algo que a gente consegue ver mais fisicamente. Então, quando a gente interpreta uma situação como uma situação de ameaça, o nosso sistema nervoso central, que tem muita relação com o nosso cérebro, vai desencadear algumas reações fisiológicas para mandar essa mensagem para o nosso corpo. Porque, afinal de contas, ele está entendendo que ele precisa se proteger de alguma situação, se adaptar a alguma situação específica. Então, ele vai transformar essa percepção em alguns impulsos para glândulas específicas. Então, a gente tem a hipófise, que é uma glândula que está logo abaixo do nosso cérebro, vai ativar o sistema de nervos do nosso corpo. E aí, a gente vai ter a formação de neurotransmissores e de hormônios que vão ser os responsáveis para mandar mensagens para os nossos órgãos e para o corpo em geral. E aí a gente tem uma glândula super importante, que é a glândula suprarrenal, que é uma glândula que fica logo acima do rim, que vai ser responsável, dentre outros hormônios, por produzir o cortisol. E o cortisol, ele já vem muitas vezes com esse nome de hormônio do estresse. Do estresse. Exato. Porque ele tem muita relação com tudo o que acontece no nosso corpo e uma relação muito íntima com tudo o que acontece na nossa pele. Que é o maior órgão do corpo humano. Que é o maior órgão do corpo humano. Então, não tem como o órgão, que é o maior não sofrer com essas alterações. Exato. E aí, o que a gente vê do cortisol? O cortisol, ele tem uma função de diminuir um pouco as nossas defesas, né? Ele controla o nosso sistema imune, diminuindo um pouco a ação desse sistema imune. Para algumas situações, isso é bom, de uma forma aguda, né? E para isso que existe, né? O nosso corpo é adaptado para se sair melhor em situações específicas, mas o que acontece é que quando a gente tem um estresse mais crônico, ou seja, quando esse estímulo ele é mais repetido, a gente tem uma diminuição da resposta imune, e aí a gente tem um sistema mais inflamado, porque fica um ambiente mais pró-inflamação. E aí a gente já tem uma seara grande para o desenvolvimento de várias doenças, porque muitas doenças de pele são inflamatórias. Exato. Então, dermatite atópica é uma doença inflamatória, psoríase, dermatite seborreica. Então, tem várias que fazem parte desse meio de inflamação. Além disso, a gente tem um mecanismo também ligado ao cortisol, que é o início da coceira. O cortisol também altera a produção de lipídios da nossa pele. Os lipídios, na verdade, eles são moléculas de gordura que fazem parte da nossa barreira cutânea. Proteção. Exatamente, que é super importante. Então, quando a gente tem uma diminuição desses lipídios, a gente tem uma barreira cutânea mais deficitária. E ela se protege menos contra agressões. Então, isso também faz com que a gente tenha mais doenças de pele. Outro fator importante é que quando a gente tem um aumento do cortisol, a gente também tem aumento de
radicais livres. Hoje em dia a gente fala muito de radical livre, porque os radicais livres fazem parte da oxidação das nossas células. E aí hoje em dia se fala muito. O processo de envelhecimento, principalmente, né? Tem radical livre e tá envelhecendo. Exato. Mas como não ter? Exato, exato. Até porque o radical livre, ele nada mais é do que uma formação fisiológica do nosso corpo. Então, uma resposta esperada. Esperada, exato. Então, assim, no processo de formação de energia da nossa célula, ele forma radical livre. Então, é um processo esperado. O que acontece é que a gente tem outros estímulos que vão fazer com que esses radicais livres sejam produzidos em excesso. E aí o nosso corpo não consiga combater. Então, hoje a gente fala muito de vitamina C, de resveratrol, que tem essa ação antioxidante. Exatamente, que faz com que a gente tenha um controle um pouco melhor. Porque esses radicais livres também interferem na nossa pele. Então, a gente vê muito essa relação de algumas doenças específicas sendo diretamente relacionadas ao estresse. E aí não é só para início da doença, mas é também para agudização, ou seja, a pessoa já tem a doença, já está um pouco mais controlada, mas aí quando ela sofre um estresse psicológico, né, ela tem uma piora dessa afecção. Exato. E o papel do dermatologista, doutora, por exemplo, em pacientes que têm essas doenças de pele, que chegam no consultório, né, descontrolada, e a doutora avalia que o estresse, ele é um fator determinante para que tenha essa recidiva ou esse descontrole. Como que é a abordagem do dermatologista diante do paciente, né? Então, eu acho até um gancho da gente pegar, eu acho muito legal essa nova era de médicos que cuida do paciente. Entendeu? Então, é o seu paciente. Ele é o seu paciente. Eu acho tão lindo quando um dermatologista fala, ele é meu paciente, porque você cuida dele. É isso. Aquilo que não tá na sua mão, que é de outra especialidade médica, você indica, mas você cuida dele. Então, eu chegar com você e você ter essa abordagem 360 para identificar o que realmente está acontecendo comigo. Não é somente, né, uma exposição solar ou um estresse, que às vezes nem entendem que é um estresse psicológico, né? Ou não tá passando vitamina C. Não, mas ter essa abordagem 360 do paciente, não, né? Thalita, eu acho que isso faz muita diferença. A gente sempre precisa olhar o paciente como um todo. Sim. Né? E eu acho que para sucesso, né? Para tudo, né? Eu acho que o ideal do médico, assim, o médico que faz um bom tratamento para o seu paciente, ele enxerga o paciente como um paciente que tem pele, mas que tem problemas, que tem vida social, que tem trabalho, que tem rotina. Então, tudo isso influencia. E aí, quando a gente olha para um paciente que claramente tem uma doença de pele relacionada ao estresse ou à ansiedade, porque são fatores que andam muito juntos, a gente precisa falar isso pro paciente. Porque eu vou te dizer que muitas vezes as pessoas questionam essa relação. E eles não sabem, né? E acham que é uma coisa boba, piora, mas se você me passar o tratamento, tá tudo bem. E muitas vezes melhora só com o tratamento clínico, com medicação, com pomada. Mas muitas vezes a gente tem uma recidiva muito intensa. A gente não consegue controlar, porque realmente tem um fator de estresse muito importante. Então, eu acho que o primeiro de tudo, quando a gente faz essa identificação, é conversar isso com o paciente, explicar que essa relação existe, que ela é verdadeira. E que, lógico, o ideal seria que a gente conseguisse implementar medidas que fizessem um controle desse estresse. Lógico, é isso que você falou. Mas o autocontrole é praticamente impossível, né? É muito difícil, né? É muito difícil. É uma realidade que eu acho que todos nós buscamos. Por isso que tem profissionais maravilhosos. É isso. Mas eu acho que estabelecer essa relação. Você sabe que tem uma doença de pele que é super comum, que é a dermatite seborreica, que nada mais é do que o nome científico que a gente dá para caspa, né? A gente tem manifestação dessa doença no couro cabeludo, tem muito em rosto, nessa região que é um pouco mais oleosa, tem um pouco atrás das orelhas. E eu vou te dizer que muitos pacientes não fazem essa ligação tão intensa com o estresse. E ela é super íntima. Então, é saber que, assim, é uma doença que vai e vem, mas que no período que você estiver mais estressado, ela vai vir com mais intensidade, porque ela tem uma relação grande. Então, até pra pessoa ficar um pouco mais tranquila. Ah, não, eu tô estressado, então eu acontece. sei o que eu tenho que fazer. Exato. Por exemplo, a partir da consulta, né? Então, a doutora identificar qual que é, né, o gatilho e tudo mais, para que isso aconteça. E o paciente saber qual que é
o que ele precisa fazer? Então, ele tá passando por uma Exato. situação difícil, que, infelizmente, nós somos adultos humanos, a todo tempo a gente tá submetido a isso. Então, qual que é a medida que eu preciso fazer para que isso não se torne um problema maior no futuro, Não, ou um com problema, certeza. né, incontrolável? Então, trazer o dermatologista, né, por uma rotina recorrente, de sempre estar junto, né? O dermatologista, ele avaliar o paciente como um todo, para que a gente consiga, né, tratar, vocês consigam indicar o melhor tratamento e o paciente conseguir ter sucesso e ficar menos estressado, porque eu acho que é uma bola de neve, né? Não, totalmente. Você vê uma ferida, daí você coça. Aí você vai coçando, vai aumentando e... É dos só dois Jesus. lados, é totalmente bidirecional. Mas isso que você falou, Thalita, é extremamente importante, porque o estresse, ele é 100% variável de acordo com o paciente. Então, uma situação que pode ser estressante para mim, às vezes é super tranquila para você. Sim. E essa recorrência que você falou, de um paciente que vem, que faz um tratamento, ele possibilita que o médico também o conheça melhor, para até indicar o que poderia ser feito para melhorar esse estresse, porque é uma coisa extremamente particular. Sim. Então, quando você aborda primeira vez um paciente que tem uma doença relacionada com estresse, eu acho que dá pra gente apontar, falar sobre medidas mais genéricas, mas é difícil você direcionar muito. Quando a gente faz um acompanhamento mais longo prazo, conhece o paciente, entende quais são as dores dele, como é que é a rotina, se ele é mãe, se ele é pai, se ele tem um estresse no trabalho, se ele tem um problema de família. Então, você consegue entender um pouco mais o contexto para tentar, às vezes, direcionar ou dar uma dica, ou indicar uma técnica de meditação, ou perguntar se ele parou para pensar, se na semana dele tem um momento que ele deixa para ele. Né? Ou se ele precisa realmente de algo a mais. Então, é um paciente que tá super imerso nos problemas e não consegue sair. Poxa, é um paciente que vai precisar de uma terapia junto. Mas, para isso, realmente, a gente precisa de um acompanhamento. Sim. E é muito isso que você falou. O paciente que tem uma doença relacionada com estresse, especialmente doenças que são um pouco mais estigmatizantes, no sentido de que aparecem em lugares de área de pele exposta, como a psoríase e a dermatite atópica, eles têm uma doença que é muito relacionada com estresse, então tem essas pioras do quadro com estresse, mas eles também ficam muito estressados de ter a doença. Então, muitos pacientes de dermatite atópica e de psoríase não conseguem usar uma blusa de manga curta, não conseguem colocar um shorts ou uma saia no calor, porque não querem mostrar. Então, isso gera uma ansiedade, isso gera um estresse. Então, realmente, é um círculo que a gente precisa conseguir quebrar para melhorar o paciente, tanto clínica quanto psicologicamente. E, doutora, acne, por exemplo, um estresse também que é muito... Tem vários tipos de estresse, né? Mas igual a alimentação desregulada, sono desregulado, tudo isso interfere também na pele, na qualidade da pele, certo? Com Ou certeza. estou errada? Não, tipo com assim, certeza. aquela pele... Ai, você acordou, né? Uma boa noite de sono. Vamos levar em consideração em férias, né? Tirando a alimentação que sai um pouquinho do controle, mas o sono, o bem-estar, você vê que a sua pele fica melhor, né? Fica. Você sabe que tem uma explicação para isso. Foi já cientificamente provado que a gente tem uma regeneração da pele muito melhor durante o sono do que no período que a gente está acordado. Jura? E a gente precisa regenerar, porque é isso. Todos os nossos processos dentro do corpo, eles causam microlesõezinhas, que são lesões esperadas, como mesmo o estresse oxidativo, os radicais livres. É algo esperado, mas a gente precisa ter um tempo para regenerar esses processos para que a gente não tenha danos maiores. E durante o sono a gente faz isso, né? Por um outro lado, se você for olhar, Thalita, no Brasil, a gente tem hoje uma média de 65%, 70% da população que tem problemas para dormir. Então, é algo super significativo. É difícil a gente viver numa rotina tão estressante, conseguir dormir e aí isso influenciar positivamente na pele, né? Lógico que todo mundo sabe que o ideal seria dormir bem e dormir descansado, né? Mas nem sempre a gente consegue. E assim, tirar da cabeça, por exemplo, é estresse, é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Não é normal. Então, assim, é. nada mais é do que a gente buscar o equilíbrio, né? Que é difícil, dificílimo, meu Deus, né? Responsabilidade, o boleto bate antes, né? Não, tenho que acordar. Isso, é muito difícil né? Então, é toda essa cobrança, mas a gente ter essa questão, né? Igual a doutora tá falando, do equilíbrio, né? O equilíbrio, buscar o equilíbrio.
Só Buda? Não, a gente consegue também, é só a gente querer. Mas assim, ter esse... E eu acho mais importante, não é normal. Se eu não tô dormindo, se eu tô com essas afecções na pele, se eu tô com uma pele diferente, não é normal. O que tá levando a ter isso, entendeu? Então, a partir do momento que a gente... Não é nenhum incômodo estético. É a partir do momento que a gente se preocupa em nos cuidar, que é refletido na pele, que é o maior órgão do corpo humano, para buscar ajuda, para ter o dermatologista como meu melhor amigo, para que ele entenda também quais são os fatores que vão levar aquilo que não para regular, para poder direcionar qual ajuda que a gente procura. Porque se a gente fala tudo é normal, tudo é normal, tudo é normal... Não, com certeza não. Por isso que é importante essa avaliação, pra gente saber se realmente pode ter algum aspecto dentro do que tá acontecendo com você. Porque tem doenças que são muito... que essa ligação de estresse e de emocional, ela é muito bem colocada, a gente já sabe dentro da ciência que ela existe, e tem outras que a gente ainda tá investigando, porque a ciência não é exata, né? Principalmente dentro da dermatologia, que a gente tem tantas doenças de pele. Então, eu acho que é importante ter uma avaliação pra gente saber se isso tá acontecendo de fato. As pessoas que têm acne, por exemplo, tem muita relação com o estresse. Porque, de novo, o cortisol, ele aumenta a produção de sebo na pele, junto com os hormônios andrógenos, que são produzidos também quando a gente tem um estresse mais crônico. E aí, com essa produção aumentada de sebo, de oleosidade, a gente tem mais acne. Surgimento da acne. Super importante. E aí, o que acontece? De novo, aquele mecanismo de alimentação. Porque você fica estressado que tem uma lesãozinha na pele... Cutuca. E aí, o fato de você cutucar faz com que essa lesão perdure mais, você deixa a sua pele mais manchada. Então, assim, também vai te estressando, porque vai te gerando uma doença de pele que acaba te dando um problema estético junto. Sim. Então, super importante saber se essa relação existe. E super importante tratar as duas coisas junto, né? Perfeito. E, doutora, assim, levar em consideração, né, o paciente que vai até o consultório para que ele possa ser submetido a alguns tratamentos, sejam eles tecnológicos, né, a condição do paciente. Então, eu vou supor, eu sou uma pessoa extremamente estressada, né? Eu não tenho equilíbrio nenhum na minha vida, mas eu quero fazer um tratamento. Você acha que tem interferência o resultado com a minha condição atual? Não tenho dúvida, tem uma super interferência. Mesmo que a gente esteja falando de procedimentos estéticos, né? Porque... a gente já tem bem estabelecido que o cortisol, ele faz uma mudança na produção e na degradação de colágeno. Jesus, não pode ficar estressado, que é a nossa, não, é verdade. Que é a nossa principal proteína de sustentação da pele. Ele também tem uma interferência na produção de ácido hialurônico, que é uma outra função super importante na pele. Ele faz parte da nossa hidratação, da nossa sustentação, por isso que hoje a gente usa tantos produtos e cremes com ácido hialurônico. E ele tem, inclusive, a influência dos radicais livres, que são super danosos para o nosso envelhecimento. Então, quando a gente está fazendo um procedimento para estimular colágeno e para melhorar a pele, com certeza o estresse faz muita diferença. Então, precisa abordar isso junto, precisa ver o paciente como um todo. E aí a gente volta naquilo, de olhar mais global e ver o que está acontecendo na vida da pessoa. Porque a gente vai fazer um tratamento excelente, a gente vai fazer um laser, a gente vai fazer um estímulo de colágeno com tecnologia, com ultrassom microfocado, com bioestimulador. Mas a gente precisa do todo para fazer isso funcionar. Por isso que, às vezes, a gente lança a mão de alguns até suplementos para ajudar nessa situação. Exato. Porque a gente tem um monte hoje de substâncias que ajudam nesse processo de oxidação, para tirar um pouco da oxidação, ou mesmo para suplementação de colágeno. Hoje, suplementação de colágeno é algo muito bacana de ser feito, né? A gente tem uma perda de colágeno mais acentuada a partir dos 25, 30 anos. Então, essa reposição é super legal de ser feita. E super importante de ser feita quando a gente faz um tratamento que estimula colágeno. Porque eu tô te dando substrato para você ter uma resposta melhor. Um envelhecimento melhor. Exato, ao e, tratamento. obviamente, menos estressada, menos degradação de colágeno. Exatamente, também. exatamente. Mas eu te falo, esses outros
mecanismos, Thalita, porque é isso. Porque o estresse, ele é muito particular e muito difícil de abordar. Sim. Né? Então, não é algo tão simples. Não a palavra é tão, né, simples, estresse, mas tem tanta coisa que participa, né, por trás, à frente, do lado do outro, que às vezes até é um pouquinho, né, igual eu falei, muito subjetivo a gente ficar falando sobre estresse. Mas o quanto isso interfere, né, nessa questão da dermatologia e queda de cabelo, doutora? Não, queda de cabelo tem uma influência grande, Muito assim. grande, né? É lógico que a gente precisa entender se é estresse mesmo, porque tem um monte de outras doenças que fazem queda de cabelo. Sim. Então, antes da gente achar que é estresse, porque assim, as pessoas que têm queda de cabelo já falam, tô estressada. Mas nem sempre é isso. A gente precisa investigar e ver se realmente tem alguma outra coisa por trás. Pode ser uma queda de cabelo por estresse? Pode. Tem um monte, a gente vê com muita frequência, mas a gente precisa excluir outros fatores antes para ver se não tem outra abordagem que a gente precise fazer. Tem uma queda de cabelo específica que chama alopécia areata, que é um pouquinho diferente, que são algumas clareiras que aparecem no nosso couro cabeludo, então ficam áreas completamente peladas, e aí essa sim tem muita relação com estresse, com certeza. Processo depressivo também. Mas aí a gente precisa investigar, precisa ver qual tipo de... O papel do dermatologista nisso é fundamental, né? Não, com fundamental para avaliação, para o diagnóstico preciso, certeiro, para poder indicar os melhores tratamentos e até avaliar para ver se tem a necessidade de outros profissionais, psiquiatria, com né? certeza. E assim, fazer um exame clínico bacana, muitas vezes nessas doenças de cabelo, de couro cabeludo, se a gente fica na dúvida, a gente faz uma biópsia para ter uma comprovação. Então, super importante fazer esse exame clínico e aí a gente consegue ter uma melhor abordagem. E até, doutora, né, indo um pouquinho mais além, tem até aqueles pacientes que eles sofrem o estresse pela estética, né? Condição estética, que agora me fugiu o nome, que ele se olha diferente no espelho, ele busca diferente, né? Ele tem como se fosse um dismorfismo, assim, se enxerga muito diferente do que ele é. Muito diferente do que ele é. E assim, isso estressa, porque ele quer sempre... Vamos dar um exemplo, né? Aqueles lábios muito volumosos. Isso é um estresse. Porque assim, eu me olho no espelho, difícil, né? Mas eu me olho no espelho e eu não consigo me enxergar, eu não consigo me satisfazer com aquela imagem que eu tô vendo. Aí isso me gera um estresse. Isso eu quero procurar procedimentos para que eu possa alterar essa imagem que eu quero passar. E assim, né? A gente não pensa nisso, que se tá incomodando, no porquê. E ter essa percepção, né? Até onde vai, se pode. Se tem esse filtro com seus pacientes, não, assim, eu acho por exemplo. Que a gente tem que não, ter, chega, porque para, não precisa mais. Não, eu acho que sim. Eu acho que hoje em precisa, né? Hoje em dia, todo mundo que quer uma beleza mais natural ou que busca resultados que não sejam... exagerados, tem essa linha de pensamento. E eu gosto de uma linha mais assim. Eu acho que a gente pode e deve melhorar o que incomoda, mas eu acho que a gente tem que manter a sua estrutura de rosto. Acho que você não pode ter um lábio super grande se o seu não maxilar, se o seu contorno não tem essa proporção. Então, eu acho que a gente tem que manter isso. Mas isso é muito interessante mesmo. Você sabe que a gente vê muitos pacientes que têm problemas, não só de estresse, tá? Mas de ansiedade, problemas de ordem, enfim, social, que não estão satisfeitos na vida e que projetam este problema para algo físico, estético. E aí, eles buscam uma melhor estética para tentar suprir. Exato. Para tentar suprir um outro vazio. A gente vê isso com muita frequência. E talvez... isso que você tá colocando do lábio tem a ver, tá? Eu acho que muitas vezes é mais um distúrbio de imagem no sentido de que a pessoa vê tanto hoje em dia que os lábios são grandes e que acha que o dela é sempre pequeno. Sim. Porque por mais que às vezes você faça e ponha um pouco de preenchedor, a pessoa sempre vai achar que é grande, e aí chega uma hora que você tem que falar que é pequeno e chega uma hora que você tem que simplesmente falar, olha, não dá, não tá bom, acho que tem um limite, né? Nem todo mundo tem indicação de pôr lábio. Sim. Nem fica bom em todo mundo. Sim. Então, eu acho que isso pode ser. Mas eu acho que também tem o fato de algumas pessoas fugirem. Acaba sendo até um escape. E eu vou te falar uma coisa. Essas pacientes que projetam os problemas mais de ordem psicológica na estética, elas nunca vão estar satisfeitas. Não. Isso é um problema. Isso é um problema, porque, na verdade, o problema é muito mais de dentro do que de fora. Então, é um problema que eu, como médica, nunca vou conseguir resolver. Sim.
dentro da minha área da dermatologia. Sim. Então, é super complicado. E é difícil abordar isso com o paciente. Sim. Tem que ter uma relação muito próxima, muito próxima. Esse é o pulo do gato de ter essa abordagem com o paciente, da doutora, o seu paciente, para que você possa ter essa liberdade com ele, né? E identificar isso, falar... nitidamente, né? As pessoas felizes, as pessoas bem resolvidas, elas são bonitas, elas exalam, né? Exato. Elas exalam saúde, né? Então, isso vai interferindo, vai contribuindo para todo esse processo, que também está relacionado ao envelhecimento, que está relacionado ao gerenciamento de envelhecimento, que é o dermatologista que vai poder indicar os melhores tratamentos e ter efetividade, consequentemente, desses tratamentos. Com certeza, com certeza. E, doutora, você, né, com toda essa expertise, eu sei que é uma pergunta extremamente difícil. Ixi, mas, vamos lá. assim, tem alguma coisa que a doutora acha que é essencial para que a gente possa fugir um pouquinho do estresse, para que isso não seja refletido tanto na nossa pele? Adianta eu ser uma pessoa extremamente louca, estressada e ter um skincare? Olha, melhor você ser louca e estressada com skincare do que sem o skincare, brincadeiras à parte. Mas o ideal é que a gente... E com laserzinho. Com laserzinho, com estímulo de colágeno, com certeza. Mas o ideal é que a gente não precise disso tudo, até porque você vai ter um resultado muito mais pobre se você for uma pessoa estressada e fizer todos esses procedimentos, né? Então, a gente precisa de um equilíbrio da mente e do corpo para isso tudo funcionar. E aí, você sabe que, falando agora um pouco de mente, tem um estudioso muito bacana que chama Jon Kabat-Zinn. Hoje ele é professor emérito da Faculdade de Medicina de Massachusetts. E ele estuda muito sobre mindfulness. Ele é um super estudioso de meditação, ele tem uma parte muito científica e ele tem uma parte holística junto. E aí ele estuda como mindfulness, que são essas técnicas de meditação, né? São técnicas de meditação de uma atenção plena. Como essas técnicas poderiam ajudar na redução do estresse e como isso afetaria a pele e outros órgãos, outras doenças. Então, ele tem um estudo super bacana que ele fez com pacientes com psoríase, tá? E aí, ele pegou 2 grupos. Os 2 grupos com doença de psoríase grave a moderada, tá? Então, eram pacientes um pouco mais... que tinham um pouco mais de lesão. E fez um tratamento igual nos 2, que é um tratamento de fototerapia, que é um tratamento convencional que a gente faz para o tratamento dessas psoríases em placas, que são um pouquinho maiores. Mas um dos grupos, ele, além da fototerapia, ele aplicou algumas sessões dessa técnica que ele mesmo desenvolveu, que é uma técnica de redução de estresse baseado em mindfulness. Ou seja, junto com uma terapia, que é uma terapia tradicional, uma terapia convencional, ele associou a técnica de mindfulness, que aí a gente está tratando do estresse, da mente e da psique. E aí, o que ele viu no final desse estudo é que os pacientes que fizeram junto o tratamento com as sessões de mindfulness tiveram uma melhora quase 3 vezes maior do que os pacientes que não fizeram o tratamento junto com mindfulness. Então, o quanto a nossa mente controla isso. E eu acho que, assim, eu sou super fã de mindfulness, de atenção plena. Eu acho que é uma atenção técnica... plena, essa palavra, isso você falou, eu fiquei na minha cabeça, atenção plena. Gente, quando que a gente tá na atenção plena, Exato. né? A gente tá muito pouco, Tinha que ter um né? alarme, assim, pra gente voltar à realidade. Mas, e assim, é uma técnica que, assim, tem se falado muito. Eu acho que a meditação, ela antigamente era vista como algo muito esotérico, algo que, assim, pessoas muito específicas conseguiam fazer, aquele não pensar em nada. E a atenção plena, que é muito essa ideia do mindfulness, ela vem trazendo ideias mais modernas, né? Então, eu acho que se eu pudesse dar uma dica, de novo, Thalita, vai depender muito do paciente. Nem todo mundo tá aberto para esse tipo de sugestão. Mas eu acho que a gente sempre tem que começar com passos pequenos. Por mais que o objetivo seja você ficar sem estresse, que é um objetivo grande, né? Eu acho que a gente tem que começar com passos pequenos. E aí, vou até me corrigir, eu acho que o objetivo não é ficar sem estresse. É a gente saber lidar com o estresse. Porque eu acho que esse é o grande trunfo do mundo moderno. Porque a gente não vai deixar de ficar estressado, Mas é a consciência, né? Então, assim, você tem a consciência, né? Então, você tem vários gatilhos ao longo do dia. Mas
Você tá reparando quais são os gatilhos? Então, você ter esse controle, mas não é um controle total. Não, é só você imagina. parar e pensar. E o quanto essa isso te atenção afeta. plena. Exato, o quanto você deixa isso te afetar, o quanto você consegue sair dessa situação. Então, eu acho que é uma técnica Evolução interessante. espiritual. Exato. Não, Mas e eu não é acho, impossível. porque é difícil. Você fala assim, não se estresse, deixe isso de lado. Se você tem uma forma de fazer isso, então, o que eu vou fazer? Vou parar, eu vou respirar, eu vou fazer uma técnica de mindfulness, vou meditar por 3 minutos. Okay. Vou me acalmar. Você Ou eu pelo posso menos tem mandar um caminho. Ou eu posso falar, Pode vai também, a merda. exato. Mas consciente. Entendeu? Né? Porque às vezes a gente faz sem ter a consciência. E depois você fica... Será que eu devia ter feito? Isso. Então, assim, ter a consciência do que você está fazendo. E eu acho que é isso. É começar Atenção devagar. plena. É uma técnica barata. Né? Você precisa... Hoje em dia, você entra em qualquer plataforma. Você tem uma meditação guiada. Você tem alguém para te explicar como faz. Como você respira. Então, eu acho que isso... Show. É uma possibilidade. Dentre todas as outras que a gente já conhece. Então, ajuda muito dormir, como a gente já comentou aqui. Se Comer alimentar bem. Se alimentar de alimentos que não te ajudem a inflamar. Porque a inflamação, ela é um fator ruim para nossa pele. Então, alimentos com glúten, que todo mundo gosta de comer. Sim. Alimentos com laticínios, derivados de leite, açúcar. açúcar, tudo que é bom. Mas é isso, eu acho que não dá pra gente querer fazer tudo de uma vez. Eu acho que Não. começar devagar. Então, mudar um pouquinho a alimentação, tentar dormir um pouco melhor, tirar um tempo pra você. Eu acho super que é importante. Atenção, essa Que é palavra, atenção plena. Atenção plena. Eu tenho ciência isso. do que está acontecendo, como que eu posso controlar, contornar, né? E trazer isso para que não reflita no maior órgão do meu corpo humano, que é a pele. É isso. Perfeito, doutora. Eu agradeço demais. Obrigada pelo convite, Thalita. Eu que Foi um prazer estar aqui com agradeço. vocês. Chegamos ao fim de mais um episódio do nosso podcast Papo de Pele. Lembrando que esse podcast ele tem um oferecimento do MedBanking, uma empresa da Med Systems, focada na gestão financeira exclusiva para profissionais da saúde. Clica aqui no QR Code abaixo e saiba mais sobre o MedBanking. E aproveitando, segue a gente no nosso Instagram, papodepele.br. E doutora, fala sobre suas redes sociais, aonde que a gente pode te encontrar. Então, vocês conseguem me encontrar no Doutora Patrícia Claro no Instagram, no TikTok também e na Clínica Adriana Vilarinho no Instagram, vários posts por lá também. Perfeito, um conteúdo riquíssimo. Muito obrigada, doutora, muito obrigada pelo seu tempo. Espero que a gente tenha atenção plena em tudo que a gente faça para controlar. Por favor. Impossível, É isso aí. não, a gente vai conseguindo.